Olá, estamos de volta à glória de Cristo Jesus e vamos dar continuidade ao nosso estudo. Lembrando que o tema deixe de ser enganado pelo sistema religioso evangélico. Pare de ser enganado. Né? Acorda povo de Deus, desperta. Então, vamos continuar aqui, vamos fazer um resumo, certo? Vamos fazer um resumo de tudo que a gente já aprendeu, de tudo que a gente já viu, de tudo que você já pôde captar, já pôde entender, né? Acredito que você já está mais alegre, mais solto, né? As cadeias, as prisões, os traumas do dízimo, de se entrar num templo evangélico e ser chamado de ladrão, né? Isso, graças a Deus, já caiu por terra. Você não é ladrão, você não é ladrona, você não rouba a Deus. Você já aprendeu que o dízimo é tudo que a terra produzia, produto da agricultura. Você já aprendeu que Deus instituiu, pediu o dízimo, né, de um povo. Este povo chama-se Israel, aos judeus. E o dízimo é um preceito, é uma lei da antiga aliança, foi feita na antiga aliança, no Novo Testamento. Ok? Então, vamos resumir tudo que a gente já viu, tudo que a gente aprendeu. Então, o dízimo, vamos embora, vamos continuar agora, com a mente iluminada, com a mente de Cristo ativa, com os olhos, aquela lupa, né, os olhos do entendimento. Vamos caminhar em cima agora dos textos, resumindo sobre esse tema tão importante, né? Tão mal interpretado pela igreja evangélica. Vamos lá. Resumo sobre o dízimo. O dízimo foi praticado antes da lei. Correto? Correto. Gênesis 14, do 18 ao 20. Olha o que é que diz Gênesis 14, 18 a 20. Diz assim: Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Isso aqui é aquele contexto que você já aprendeu. E esse texto aqui, essa história esse dízimo que Abraão deu foi antes da lei. Agora, o dízimo foi antes da lei. A igreja evangélica, os teólogos evangélicos sustentam. Mas também eles não falam, né? Eles poderiam também ser um pouquinho mais sinceros e falar que o dízimo passou a ser um preceito, uma regra, uma norma, né? Um mandamento na lei de Moisés. Repito, o dízimo foi antes da lei. Nós vimos aí. Agora, esse mesmo dízimo de colheitas, agora o dízimo passou a ser colheitas, certo? Um preceito, o dízimo passou a ser uma regra, uma norma, um mandamento na lei de Moisés. Deus instituiu o dízimo na lei. Deus instituiu o dízimo como lei. Vamos ver número, capítulo de número 18, e o versículo 24. Número 18, 24. Então, olha o que é que diz Deus. O dízimo passou a ser agora, foi instituído como lei. Em vez disso,
dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Então, o dízimo passou a ser instituído por Deus como lei. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos. Então, vamos ver outro versículo. Agora vamos para Levi. Levi. Levítico, capítulo de número 27. Levítico 27 e os versículos 27 e 30. Versículos 27 e 30. Levítico 27, versículo 30. Versículo 30 a 34. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, todos os dízimos da terra. Repita para você ficar bem prático. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertence ao Senhor, são consagrados ao Senhor. 31. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. 32. O dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. 33. O dono não poderá retirar os bens dentre os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. 34. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Esse versículo fecha. Esse versículo é um tapa na cara dos teólogos da Nova Aliança, dos pastores que pedem dízimo. Olha só, esses são os mandamentos. Dízimo passou a ser mandamento do Senhor. O dízimo de tudo aquilo que a terra produz. Cereais, animais, né? Então, o dízimo, leia o 34. Leia o 34. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou, é uma ordem de Deus. A quem? A Moisés. No Monte Sinai. Para quem? Para a igreja. Opa! Não. Para os israelitas. Portanto, dízimo foi praticado na antiga lei. O dízimo passou a ser um preceito, regra, norma, mandamento na lei de Moisés. Deus instituiu o dízimo na lei. O dízimo passou a ser um pacto entre Israel e Deus. Deuteronômio. O dízimo passou a ser um pacto entre Israel e Deus. Deuteronômio 14. E os versículos 22, 14 e 22. Ele diz assim: separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Você já está mais do que sabido que dízimo é produto da terra. Leia, vamos ler de novo. É bom ler devagar para a gente aprender. Quando o seu pastor disser, trazei todos os dízimos, você não bota a mão na carteira. Você vai lembrar do produto da terra, da agricultura. Você vai lembrar de alimentos. Separem o dízimo de tudo do que a terra produzir
anualmente. Risca aí na tua Bíblia aí, ó. Faz aí um círculo aí e mostra lá para o teu pastor. Versículo agora 28. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita, dízimo da colheita, do terceiro ano e armazene-os em sua própria cidade. Dízimo da colheita para armazenar em sua própria cidade. Dízimo não é dinheiro, dízimo da colheita. Não é para armazenar na conta do pastor, mas é para armazenar na própria cidade. Tem um armazenzinho, um caixotezinho, onde você pode colocar, né, aquilo que a terra produz, colocar os alimentos ali, armazenar para você comer, ok? Então, dízimo foi pregado antes da lei? Foi. Dízimo passou a ser um preceito, regra, norma, mandamento? Foi instituído o dízimo na lei? Foi. Dízimo passou a ser um pacto entre Deus e Israel? Sim. O dízimo era um contrato entre Deus e Israel? Sim. Agora vamos. O dízimo virou lei? Vamos mostrar para os pastores que o dízimo virou lei. Aos que dizem que não, vamos aqui para capítulo de número 18. Número capítulo 18 e o versículo 21 e 22. Número 18, 21 e 22. Diz assim o texto sagrado: dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. 24. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Então o dízimo passou a ser, virou lei, né? Aliás, perdão, aqui, irmãos, eu troquei aqui. Aqui, nesse ponto, o dízimo foi destinado aos levitas. Aqui, o dízimo foi destinado, eu troquei os pontos, o dízimo foi destinado aos levitas. Em vez disso, dou a herança aos levitas, os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse, por isso que Deus disse, que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Então, dízimo é destinado aos levitas. Agora, o dízimo, ele virou lei. Vamos ver, dízimo virou lei. A gente vai ver isso aqui. Levítico, capítulo de número 27. Levítico, capítulo de número 27 e o versículo de número 30. 27, 30. Diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. E o versículo de número 31. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, aquele que a gente leu, né, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, de cada dos animais. 34. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai. Agora, Hebreus, para confirmar isso que é um mandamento, vamos para Hebreus, Romanos, Hebreus, Filemão, Hebreus, capítulo de número Hebreus, capítulo de número 7, versículo 5. Hebreus 7, versículo de número 5.
A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo. A lei requer. Quem é que requer? A lei. Dízimo virou lei. Atenção, pastores. Atenção, teólogos de plantão. Atenção, pastores, estudiosos, teólogos, profetas do dízimo. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo. Isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Então, a lei requer dos sacerdotes, descendentes de Levi, que recebam o dízimo. Lei, dízimo virou lei. O dízimo, já falamos, foi destinado aos levitas. Agora, dízimo era para o sustento dos estrangeiros. Onde é que nós podemos encontrar isso? O dízimo era para o sustento dos estrangeiros, órfãos e as viúvas. Deuteronômio. Lá para Deuteronômio. Vamos achar aqui Deuteronômio. Ok. Capítulo de número 26. Deuteronômio 26, versículo de número 12. Deuteronômio 26, versículo 12. Olha só. Repito. O dízimo era para o sustento dos estrangeiros, órfãos e as viúvas. O dízimo era para isso, para que eles pudessem comer, se alimentar, ok? Vamos lá. Versículo 12. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Então, o dízimo de tudo quanto produzissem no terceiro ano. O ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer, dízimo, comida, até saciar-se nas cidades de vocês. Então, o dízimo era para o sustento dos estrangeiros, órfãos e as viúvas. Vamos confirmar isso aqui também em Deuteronômio, ainda, capítulo 14, Deuteronômio 14 e o versículo 28 e 29. 14, 28 e 29. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano e armazene-os em sua própria cidade. Eu não quero entrar aqui no contexto histórico, cultural, senão a gente vai passar aqui umas 5 horas, que é um estudo extenso, o dízimo. E eu estou tentando resumir bastante. Eu só estou deixando a Bíblia falar. Repito, eu só estou permitindo que a Bíblia fale através da minha boca. Estou usando Bíblia, só Bíblia, para que ela possa falar ao teu coração, na tua mente, e você seja liberto desse sistema religioso. Ok? Então, ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano e armazene-os em sua própria casa. Versículo 29. Para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que vivem na sua cidade,
venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Veja que era um trabalho de agricultor, né? De pegava na enxada, no arado, certo? Iam arar a terra, e as ferramentas para arar a terra, jogar a semente, plantar, esperar o tempo, e ela nascer, colher o produto da terra e tirar o dízimo. Então, se seu pastor quer dízimo, mande ele plantar, arar a terra e colher o dízimo do que a terra produz. Ok? Então, para que servia o dízimo da antiga aliança? Um povo de Israel? Para serem depositado, para sustento dos estrangeiros, órfãos e viúvas. O dízimo também era para ser depositado na casa de Deus. Onde fica essa casa de Deus? Em Jerusalém, para suprir os levitas e os cantores. O dízimo era para ser depositado na casa de Deus. Vamos ver aqui em Neemias, capítulo de número 13, e o versículo de número 10. Neemias 13, 10. Que diz assim: também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. O 11. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Por que esta negligência com o templo de Deus? Com o templo de Deus. Então eu convoquei os levitas e cantores e os coloquei em seus postos. 12. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos de trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Então, o dízimo era para ser depositado no armazém, lá no templo de Jerusalém. Dízimo não é para ser depositado, nunca foi dinheiro e nunca foi depositado nunca foi arrecadado, né, nas igrejas, nunca foi, porque dízimo era produto da terra. É bom falar isso para você ficar bem daquilo que a terra produzia, era plantio, vinha daquilo que eles plantavam, que eles colhiam, eles tiravam o dízimo, era comida, ok? Muito bem. Vamos ver aqui, na lei, certo? Deixa eu voltar aqui para, deixa eu botar aqui em Malaquias 3, o versículo de número 10. Malaquias 3:10. Amém? Glória a Deus. Então, na lei, o dízimo era a causa principal da bênção do povo judeu. Esse dízimo que você está vendo aí na lei era a causa principal da bênção do povo judeu. O dízimo era um meio do povo render graças a Deus pelas bênçãos. Está aí. Então, se Deus não abrir as janelas do céu, as comportas do céu e derramar chuva sem medida. Não falei errado, não, falei certo. Bênçãos sem medidas, aí é chuva. É Deus abrir as comportas do céu, mandar chuva sobre a terra, para que a terra produza, né, seus frutos e o povo seja abençoado. Terra não produz dinheiro, terra produz alimento, agricultura.
Isso na lei. O dízimo era a causa principal da bênção do povo judeu. Na graça, o sacrifício de Cristo Jesus é a causa principal da bênção do povo de Deus. Deus supria as necessidades de Israel, mandando chuva sobre a terra. Repito, Deus supria as necessidades de Israel, mandando chuva sobre a terra. Essa chuva, quando vinha sobre a terra, fazia com que a terra produzisse frutos, comida, ok? Então, na graça, ó, que coisa linda! Na graça, o sacrifício de Cristo Jesus não é mais pela lei. Não, você não tem que fazer sacrifício mais nenhum na graça. O sacrifício de Jesus, feito uma vez para sempre, diz Hebreus, é a causa principal do povo de Deus. É a alegria maior, é a bênção maior do povo de Deus. Vamos ver isto. Vamos ver o que é que diz. Vamos ver o que é que diz Efésios. Vamos lá agora para Colossenses. Efésios capítulo de número 1. Efésios 1 e o versículo de número 3. Mas vamos ler o versículo 1 até o 3. O que é que diz? A vocês, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. 2. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, na graça, na nova aliança, no Novo Testamento, no Novo Pacto, a bênção de Deus sobre a igreja já foi manifestada com todas as bênçãos. Cristo conquistou para nós e derramou na igreja todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já não mais dependemos das coisas materiais, né? Em termos de lei, né? Que a terra produza, porque nós não somos, nós estamos na antiga aliança, nós não somos judeus, nós somos gentios. Você é gentil, eu sou gentil. Então, a graça que veio por intermédio de Cristo Jesus, ela nos deu o direito de receber todas as bênçãos, algumas não, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então, louvado seja o nome de Cristo Jesus. Olha que bênção, olha que versículo abençoado, que versículo abençoado. Né? Todos crentes que veem isso aí não, né? Tem que ter a mente iluminada, a lupa dos olhos, né? Pela graça, iluminados, né? Pela graça de Cristo, pela unção do Espírito de Cristo. Amém? Glória a Jesus. Então, nós vimos que a lei, ela veio para Israel. Foi dada por Deus no Monte Sinai. São 613 preceitos da lei. Os judeus, nenhum judeu, nenhum mestre da lei, nenhum rabi, nenhum raboni, nenhum fariseu, nenhum doutor da lei conseguiu, até Cristo, guardar todos os preceitos, guardar a lei. Não. Então,
a lei foi dada a este povo, aos judeus, a Israel. Tanto assim como o sábado, a circuncisão, né, apresentar criança no templo, o rapar o cabelo e uma etc. de outras coisas, assim também o dízimo é um preceito da lei. Era um preceito da lei, certo? Era um mandamento da lei. Você viu isso aqui. É só você voltar um pouquinho que você vai entender o que eu estou falando. E tudo isso, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós também não teríamos condições de guardar e Cristo cumpriu toda a lei por nós. Certo? É um segundo tema, um segundo assunto sobre isso, estudo. Então, o que eu lhe peço? Agora você está liberto, você agora é sabedor que você não é obrigado, você não tem mais o direito de dar o dízimo. Pastor, e o que é que eu tenho que fazer agora na nova aliança? Se eu estou na nova aliança em Cristo Jesus, o que é que a nova aliança pede para que eu faça? Como eu devo responder a respeito de contribuição na nova aliança? Você quer ver comigo? Vamos estudar junto? Vamos crescer junto? Então, esse será o tema do novo estudo. Como devo contribuir na nova aliança? Se na nova aliança não tem mais dízimo, o dízimo morreu, ficou lá na cruz, Cristo cravou ele na cruz. E como eu devo agora contribuir na nova aliança? Então esse será o tema do próximo estudo. Conto com você, ore por mim, dá um joinha aí, me ajuda em oração, em nome de Jesus. E até o próximo estudo.